Então, vamos resolver a questão 85 de uma forma alternativa. A questão 85 já está gravada, tá? E o que eu vou propor aqui é uma maneira que possa trazer para vocês uma melhor intuição de como isso acontece, né? Por que nós devemos encontrar o maior valor que deve ser somado para que o quociente continue sendo o mesmo, né? Então, vamos ler de novo, ler de modo semelhante que a gente fez antes aqui, né? Que está aqui resolvido lateralmente. Dividindo 42 por 6, vou destacar aqui, destacar com esse rosinha, magenta aqui, né? Ó, essa primeira frase aqui, né? Dividindo 42 por 6, o quociente é 7 e o resto é 0. Vamos escrever isso. 42. Opa, tá um pouco. A ponta tá muito grossa. Agora deu. 42 por 6 dá o quê? Dá quanto? Quociente 7. 7 vezes 6, 42. E o resto, 0. Fechou? Tá. A forma alternativa é a seguinte. Eu vou construir aqui um retângulo. Um retângulo com 42 quadradinhos. Vamos fazer isso então. Sim, sim. Só que eu desenhei aqui já errado. Pronto. 42 quadradinhos ali. Ó, 6 na parte de baixo, né? 6 divisões aqui na parte de baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso revela o quê? 6 colunas. Então, vamos apagar, vamos fazer direitinho. Ó, 6 colunas. A primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna, quarta coluna e a quinta coluna. Aliás, a sexta. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta coluna. Já percebi já. Certo? 6 colunas. Então, estou construindo um retângulo que terá 6 colunas e 7 linhas. Vamos fazer as linhas então. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ó. Primeira linha aqui, ó. Primeira linha, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima linha. Então, esse retângulo, ele tem 42 quadradinhos. Por quê? Porque você multiplica a quantidade de colunas pela quantidade de linhas, certo? Então aqui, 6 colunas por 7 linhas. Muito bem. Essa divisão, ouçam, essa divisão aqui, ó, 42 por 6 significa 42 quadradinhos dividido pela quantidade de colunas vai revelar o quê? Vai revelar a quantidade de linhas. Isso é novidade, não é verdade? Tá? Entendido? Tá. Vamos continuar com o processo então. Até aqui perceberam? Então a quantidade de colunas aqui é 6. Quando eu uso para dividir pela quantidade de quadradinhos, eu vou ter a quantidade de quê? De linhas. E vice-versa. Vice-versa. Se eu fizer, olha como é interessante isso. Deixa eu só arrumar aqui a ponteira. 42 e eu dividir por 7, eu vou ter 6. Ou seja, se eu dividir a quantidade de quadradinhos pelo número de linhas, eu vou ter o número de colunas. Percebido? Tá. Vamos lá, continuando então.
O que acontece, então? De acordo com o problema. Adicionando 1 ao dividendo. Adicionar 1 ao dividendo, pessoal, significa que eu vou acrescentar um quadradinho. Um quadradinho aonde? Lá embaixo. Vou acrescentar 1 aqui, ó. Quando eu acrescento 1, observem, eu estou formando uma linha a mais, completa. Quantas linhas eu tenho aqui mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Concordam? Quando eu estou acrescentando esse quadradinho, eu estou acrescentando uma linha completa? Não, não está completa. Muito bem. Então, 43 quadradinhos dividido por 2... Não, desculpa, por 6... Dá quanto? Ainda dá 7 linhas completas. Concordam? E sobra um quadradinho ainda, não é verdade? Aquele que eu acrescentei é aquele que sobrou. Tá. Continuando no processo. Se eu acrescentar um segundo quadradinho, eu tenho uma oitava linha completa? Eu tenho uma oitava linha completa? Não, não tem. Então, eu teria assim, ó, 44 quadradinhos, que é o total até agora, né? Dividido por 6. Ainda dá 7 colunas inteiras, completas, certo? E sobra quantos quadradinhos? 2, exatamente aquilo que eu acrescentei. Se eu continuar com esse raciocínio, eu vou chegar até aqui, ó. Vou chegar até aqui. 45, eu acrescentei mais 5. Então eu teria, vou apagar aqui, vou apagar não, vou descer um pouquinho mais. Vou ter 47 quadradinhos no total, dividido por quanto? Por 6. Isso ainda dá 7 linhas completas, mas sobra quanto ainda? Sobra 5. Sobra 5 quadradinhos, exatamente aquilo que eu acrescentei. Agora, observem um detalhe. Se eu acrescentar um quadradinho a mais ao que eu já coloquei, eu vou ter vou acrescentar um total de 6 quadradinhos, ou seja, vai dar 48. Vou dividir pela quantidade de colunas e já não vou ter mais 7 linhas completas. Eu passei a ter quantas linhas completas? 8. Mudou. O problema diz o quê? Que era para você manter o quê? Manter o quociente 7 aqui, ó. Opa. Ai, meu Deus. O quociente 7 aqui, ó. Para manter o quociente 7, significa manter o número de linhas completas igual a 7. Para manter isso, eu não posso acrescentar quem? Eu não posso acrescentar esse último quadradinho. Não posso acrescentar. Então, o máximo de quadradinhos que eu posso acrescentar é quanto? Quanto? 5. Que é exatamente o quê? O número 5 é o valor imediatamente menor que o 7. Não, desculpa. Imediatamente menor que o 6. Que é o número de colunas. Então, se eu acrescentar 6, eu vou acrescentar o total de colunas correspondente a 6. Que vai acrescentar uma linha a mais. Então, eu não posso completar as colunas. Eu tenho que colocar apenas 5 quadradinhos. Ou seja, cada quadradinho em uma coluna, que dá 5 colunas, mas não posso completar o total de 6 colunas, que daí vai dar um total de 8 linhas. Não posso fazer isso. Certo? Então o máximo é 5, que é o valor menor, imediatamente menor que o divisor. O divisor é quanto? 6. Certo? Então a resposta. Ó. Perceberam que eu não posso, por que eu não posso acrescentar um sexto quadradinho? Senão eu tenho uma nova linha. Certo? E exatamente o novo quociente. Então a resposta é o maior valor que podemos acrescentar é 6.
Isso. É que eu tô pensando no exemplo anterior. Exatamente. Vamos colocar isso então. Então, em outras palavras, né? Em outras palavras, o maior valor que podemos acrescentar deve ser o antecessor. Antecessor de quem? Do divisor. Muito bem. Capite? Então assim, ó. Entendido? Tá, então assim, ó. Perguntas? Não? Então tá bom. Vamos parar aqui então, né? O maior. O vídeo foi gravado com qual turma? 61! Ah, para isso vocês exageram, né?